Fala equipe, tudo bem com vocês? Olha só gente, hoje eu vim aqui dar continuidade no vídeo da última segunda-feira, onde a gente começou a demonstrar algumas opções de comida para você guardar para o seu gado. E hoje eu vim falar para vocês principalmente das silagens de materiais que contêm grãos, certo? Então, vou falar aqui das mais famosas, ou seja, das mais usuais. É claro que tem muito derivado desses dois produtos, da silagem de milho e da silagem de sorgo, então eu posso ensilar ou conservar outras partes da planta que não ela inteira para fazer a silagem, mas como objetivo é informar vocês sobre alguns aspectos que vão ser muito importantes na tomada de decisão para ter esse material para dar para o gado em algum período crítico ou estratégico dentro da propriedade. Eu vou falar de forma geral sobre as duas plantas, tanto os seus pontos fortes como os seus pontos fracos, e isso vai ser muito bom, vai ser muito legal para vocês conseguirem tomar a decisão se faz sentido ter esse material para o gado de vocês ou não. Se o assunto te interessou, se é um assunto legal, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like no vídeo. Então vamos lá, gente, ó. Silagem de milho, silagem de sorgo, os pontos fortes e os pontos fracos desses dois materiais quando diz respeito à nutrição para o gado. Primeiro ponto forte desses dois materiais é o seu valor nutricional, certo? São dois materiais que vão entregar para o animal muito próximo daquilo que ele precisa para se manter, ou seja, eu estou dando um alimento para ele que vai fechar a dieta de manutenção, certo? Então, ele vai entregar aqui de proteína mais ou menos 8%, vai entregar de energia por volta dos 55% a 60% e vai entregar de FDN, ou seja, de fibra também por volta dos seus 60%. Os dois materiais, então, são materiais que no que diz respeito à manutenção dos animais, eles fecham a conta. Isso faz com que eles se tornem, na verdade, ótimos materiais para aquelas dietas de alto desempenho, porque eu já consigo com alguma quantidade dele já fechar a exigência de manutenção do animal, e para fazer essa complementação fica ótimo, fica muito fácil, certo? Outro ponto forte desses dois materiais é a facilidade de conservação. Então, como são plantas ricas em carboidratos, eu consigo fazer com que a fermentação na ensilagem se torne mais tranquila, diferente de outros materiais, principalmente aí da silagem de capim, por exemplo, que eu preciso cortar ele muito certinho para conseguir conservar. O milho e o sorgo, devido ao amido presente nos dois grãos, eu faço com que o processo de ensilagem se torne muito mais tranquilo, desde, claro, eu respeite todos os processos de ensilagem desses materiais. Então, o ponto forte desse material é o valor nutricional. Os dois vão entregar um ponto nutritivo muito legal pro animal. Isso vai abrir um leque de oportunidades bastante interessante dentro do nosso plano de estratégia. Vamos lá. Partindo agora para os pontos fracos, eu tenho que destacar alguns que vão ser bastante sensíveis na tomada de decisão. Aqui no ponto fraco, principalmente o milho, ele é uma cultura que exige muita água. Ele exige o dobro da quantidade de água que o sorgo. Então, como que a gente vai balizar uma estratégia de produção? Numa região que eu tenho uma característica de chuva um pouco mais complicada, que eu tenho, ou até mesmo irregular, eu tenho chuva em quantidade inadequada ou até mesmo chuva irregular, o milho ele já começa a ser uma estratégia complicada. Enquanto aqui ele vai necessitar de mais ou menos uns 800 milímetros na roça, o sorgo vai precisar de apenas 400 milímetros de água, ou seja, a metade. E isso faz com que ele se torne uma opção estratégica para algumas regiões de desafio. Então eu consigo produzir um material de altíssimo valor nutritivo, mesmo com uma característica de chuva mais baixa. Outro ponto importante, voltando aqui nos fortes, eu acabei não destacando, que é essa energia presente tanto na silagem de milho quanto na silagem de sorgo, é uma energia de ótima qualidade. É uma energia vinda de amido, de rápida degradação ruminal, ou seja, ótima para o animal. Isso é um ponto bastante importante.
Outro ponto que pode se tornar, que na verdade é um ponto estratégico, é respeitar o ponto de colheita e também o tamanho de partícula dessas silagens. Então, quando eu for ensilar esses dois materiais, eu não posso fazer com que as minhas partículas passem dos 3 milímetros. Ou seja, eu preciso de partículas nesse tamanho, mais ou menos aí 3 milímetros, não, desculpa, 3 centímetros, certo? Eu preciso de partículas de 3 centímetros, tanto para fazer uma boa conservação desse material, quanto também para conseguir dentro do rumen esse material servir como uma fibra realmente efetiva e que provoque a ruminação, que torne o ambiente ruminal mais saudável. Outro ponto importante, ele entra dentro do ponto fraco, que na verdade nem chega a ser, mas ele é um ponto dentro da decisão bastante importante da gente se atentar, que é a época de colheita. Época de colheita. Ou seja, eu tenho obrigatoriamente que colher esses dois materiais num período chuvoso, a não ser no milho safrinha, mas eu vou colher esses materiais com risco de chuva em cima da roça, que tem que ser considerado. Eu também vou colher esses materiais num período chuvoso, que pode levar a eu ter problema dentro da confecção do meu silo. Então tudo isso eu tenho que levar em conta. É um material que vai dar um corte só, mas como o corte ele é num período do ano um pouco mais complicado, eu tenho que tomar isso por decisão também. Outro ponto importante, ele é fundamental na tomada de decisão, é a produtividade. Eu vou até escrever em vermelho aqui, a produtividade. E são plantas parecidas em produtividade. A gente vai conseguir colher aí entre mais ou menos 40 toneladas por hectare de matéria seca desses produtos. Então, eles não são plantas de altíssima produção como algumas capineiras ou outros tipos de materiais que podem ser ensilados ou reservados para os animais, mas eles têm uma produção interessante. Uma coisa que a gente tem sempre que ponderar quando vai falar de alimentação para bovinos, pensar que as plantas de maior produção, elas sempre são as plantas de menor valor nutritivo. E o contrário é verdadeiro também nas plantas de maior valor nutritivo, elas sempre têm uma produção por hectare um pouco menor. Então essa característica também é importantíssima caso a gente vá tomar a decisão de utilizar um desses dois pontos. O que isso quer dizer? Que apesar de eu oferecer um alimento que ele vai ser muito bom para fechar a dieta do meu animal, eu vou ter que produzir uma quantidade a mais ou reservar uma quantidade diária a mais, caso eu vou tratar um número muito maior de animais. Se eu tivesse com outra planta, por exemplo, eu teria que fazer um complemento maior na dieta, porque ela não entregaria o mesmo valor nutricional, mas com uma área menor. Então, esses pontos são muito importantes de serem analisados, tanto na silagem de milho quanto na silagem de sorgo. Ótimo material para fazer manutenção, para fazer uma dieta de alto desempenho, porque ela entrega a manutenção. Tem uma diferença, não em produtividade, mas em característica da própria roça. Então eu tenho que pensar qual lugar que eu estou para tomar essa decisão e tomar cuidado também com a época de colheita, porque ela pode influenciar na qualidade da conservação da nossa comida. Beleza? Gente, mais uma vez, se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, dê um like. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou, por exemplo, se quiser que a gente destrinche um pouco mais alguma outra forma de conservar o milho ou o sorgo, algum valor nutricional mais específico, se tiver alguma dúvida, usa o espaço para comentários para isso, beleza? Um abraço e até mais!